Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort-Fadul, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Lição 11. Discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele mesmo de ninguém é discernido. O discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedido aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Portanto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 a 22, lemos: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo, pois, seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. O discernimento de espíritos é muito importante para que nós possamos viver melhor nos nossos últimos dias. Quem conhece a Deus deseja não ser enganado mesmo, e para que não seja enganado é importante rogar ao Senhor por esta capacidade para discernir todas as coisas. Há coisas na vida que não se discerne com bagagem intelectual ou sabedoria humana, mas por uma ação sobrenatural de Deus. Discernimento de espírito é para a obra espiritual. Não se pode querer discernir o que é espiritual com instrumentalidade carnal. No mundo espiritual, o discernimento de espíritos é um dom imprescindível. O homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo e que, por isso, tem melhores condições para entender cada situação. Isto é diferente naquele que não conhece a Deus. Mas o relato de Filipos, o acontecido de Filipos,
por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, revela que o discernimento espiritual vai além, pois diz respeito ao dom de discernir os espíritos. A palavra discernimento e discernir, aqui nós temos que no seu uso geral, discernimento na vida cotidiana, a capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza, de separar o certo do errado com sensatez. O termo aparece nessa acepção da Bíblia Sagrada. Nós podemos ver essa mesma palavra em 2 Samuel capítulo 19 e versículo 35 e ainda em Jonas capítulo 4 e versículo 11. Mas no contexto teológico o seu uso é muito mais amplo, como veremos agora. Por exemplo, o verbo discernir. O Novo Testamento grego apresenta dois verbos traduzidos em nossas versões bíblicas por discernir, a saber, o verbo do grego anakirino e o verbo diakirino. O significado de anakirino é amplo, como perguntar, interrogar, investigar, examinar, e aparece também com o sentido de discernimento. O segundo verbo, a saber, o diakirino, apresenta grande variedade semântica e uma das variações é a de discernir. O substantivo discernimento, ele pode ser observado aqui como o termo grego determina, diakrisis, que aparece 3 vezes no Novo Testamento, e em cada uma delas o significado é diferente, uma vez com o sentido de briga ou julgamento. Aqui em Romanos capítulo 14, versículo 1. Outra, por exemplo, aparece como distinção em que se julgam pelas evidências se os espíritos são malignos ou se provém de Deus. A finalidade para discernir entre o bem e o mal está nesse dom do discernimento. Nós temos que este dom ele pode ser evidenciado na atualidade. Há manifestações sobrenaturais por meio de falsos profetas. Falsos profetas podem se levantar para querer enganar em nome de Deus. O próprio Jesus disse que o anticristo aparecerá fazendo sinais, prodígios e maravilhas, de tal maneira que, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. Os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz e seus mensageiros em ministros de justiça. Em todos os lugares, em todas as épocas, sempre existiram falsas imitações, e só com o discernimento do Espírito Santo é que é possível identificar a fonte de tais manifestações. Isso mostra a importância e a atualidade do dom de discernir os espíritos, que foi anotado, escrito, registrado aqui em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 10. Logo, discernir pode significar examinar ou investigar, bem como outras variantes. Discernimento significa julgamento e distinção. É preciso compreender muito bem. Aqui em Filipos, a adivinhadora, aquela moça que adivinhava, ela estava sendo
é usada por Satanás. Quem realmente já experimentou o poder de Deus na vida não pode ser levado por impostores ou enganadores. Jamais. Deus não permite, Deus não deixa, Deus não consente. Deus permite às vezes o sobrenatural vindo de fontes estranhas para provar a fé do crente e sua experiência espiritual. Podemos fazer aqui uma avaliação sensata. A jovem adivinha estava possessa, tomada pelo espírito das trevas. Logo, a mensagem dela não vinha de si mesmo, mas do espírito que a oprimia. Satanás, pai da mentira, é que estava usando ela, enganando o povo. É o principal opositor da obra de Deus. Porque então o espírito adivinho elogiaria os dois mensageiros de Deus, Paulo e Silas, ao confirmá-los como anunciadores do caminho da salvação. É óbvio que havia algo de errado nisso. O inimigo estava querendo envolver Paulo e Silas na ciranda do adversário, na sua comandita, mas o homem de Deus foi categórico e usou o discernimento do Espírito. O espírito de adivinhação, ele se camufla nas pessoas. A jovem pitonisa tinha espírito de adivinhação. O termo grego usado aqui é piton, que significa que piton, espírito de adivinhação, de onde vem o termo pitonisa, associado à feitiçaria. Piton, na verdade, era a serpente que guardava o oráculo de Delfos na antiga Grécia, a qual, segundo a mitologia grega, ou a mitologia, Apolo matou. Com o tempo, Piton passou a ser usado para designar adivinhação ou ventríloco, que em grego é engastrimitos, e de gaster, ventre, e mitros, de palavra discurso, cuja ideia é dos oráculos ou predições desde o ventre. Que absurdo, pois se imaginava alguém ter tal espírito em seu próprio ventre. O vocabulário é bem claro quando define que é possessão maligna. Adivinhações ontem e hoje sempre aconteceram e ainda estão acontecendo. Moisés, por exemplo, enumerou algumas práticas divinatórias comuns entre os cananeus, entre os egípcios, as quais o próprio Israel deveria rejeitar. Israel não deveria aceitar estas práticas. Isto vale também, meus amados irmãos, para os cristãos de nossos dias, pois todas estas coisas, estas práticas, estão presentes ainda hoje na sociedade, e o cristão deve se opor, o cristão deve erguer a sua voz como trombeta e combater com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes e apta para discernir o pensamento do coração e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Parece que essas coisas encantam o povo, como aconteceu em Samaria com Simão, o mágico. Tais práticas envolvem direta ou indiretamente magia, astrologia, alquimia,
clarividência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia e muitas outras coisas. São práticas repulsivas aos olhos de Deus. Deus não concorda, Deus não aceita, porque trata-se de uma forma de idolatria. Como parte da magia, a adivinhação é uma antiga arte de predizer o futuro por meios diversificados, intuição, explicação de sonhos, cartas, leituras de mãos e assim por diante. Logo, a adivinhadora de Filipos estava possessa por demônios e não falava em nome de Deus. Logo, o apóstolo foi muito categórico quando discerniu e repreendeu. Precisamos desmascarar os ardis de Satanás. O Senhor Jesus Cristo colocou à disposição de cada crente as condições necessárias para discernir entre o falso e o verdadeiro, habilitando-nos a fazer a obra de Deus. Ele, Jesus, disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, e para isso nos equipou com armaduras espirituais de defesa e de ataque ao reino das trevas. O discernimento de espíritos é imprescindível, é importante arma no arsenal do Espírito Santo. É, na verdade, um dom do Espírito Santo. O dom de discernir os espíritos aparece logo após o dom de profecia, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Por essa razão, muitos associam o referido dom como meio de julgar as profecias, mas o contexto do Novo Testamento mostra que essa não é a sua única função. Serve também para distinguir a manifestação do Espírito Santo das manifestações de profecias, línguas, visões, curas provenientes de fontes demoníacas que vêm para enganar o povo. E para proteger-nos, precisamos estar firmados no dom de discernimento de espírito em nome de Jesus, porque isso também vai nos proteger dos ataques de Satanás. Manifesta-se esse dom em situações nas quais não é possível, com recursos humanos, identificar a origem da manifestação sobrenatural. Portanto, precisamos continuar tomando posse desta arma espiritual. Aqui nós podemos perceber uma estratégia demoníaca para confundir o povo. Aqui em Filipos, por exemplo, é muito estranho que o espírito maligno que atuava na vida daquela jovem viesse gritando publicamente por muitos dias e elogiando a Paulo, e elogiando a Silas, com as palavras: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Palavras lisonjeias, palavras para poder derrubar, envaidecer o servo de Deus. Não foi a única vez que Satanás procedeu dessa maneira. Outras vezes ele procedeu de outras maneiras também. Portanto, é preciso estar atento quanto às astutas ciladas do adversário. O propósito diabólico aqui era transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem que Paulo e Silas pregavam seria a mesma da jovem adivinhadora.
era para confundir a mente do povo, mas Paulo e Silas foram categóricos, utilizaram o dom do discernimento e a autoridade, repreenderam aquele impostor. Houve então a libertação da jovem adivinhadora. A moça era uma escrava que dava muito lucro aos seus senhores com essa prática ocultista. Muitas pessoas estão sobrevivendo, estão negociando através destas práticas malignas na face da terra. Ao ser liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo, os seus proprietários viram nisso um prejuízo econômico e foram comunicar e denunciar os missionários às autoridades locais. A população não viu a maravilha da grande libertação da moça, e Paulo e Silas não foram denunciados por causa da expulsão do espírito maligno da jovem. Eles foram acusados de perturbar a ordem pública e nem sequer foram ouvidos, ou seja, não tiveram o direito de resposta, foram açoitados, colocados na prisão, mas Jesus tornou-se também persona non grata em Gadara também, por causa do prejuízo dos porqueiros. Infelizmente, o lucro fala mais alto ainda hoje. No entanto, aquela moça foi liberta pelo poder do nome de Jesus. Há uma necessidade do dom de discernir. O discernimento do Espírito nos permite conhecer tudo aquilo que é impossível saber por meio de recursos humanos. O caso de Paulo e da adivinha de Filipos é emblemático, um exemplo clássico do uso desse dom na vida real. Reconhecer a origem maligna de uma manifestação contra a igreja não é tão difícil, mas no contexto de Paulo, diante dos elogios da adivinhadora, isso era praticamente impossível sem a atuação do Espírito Santo. Portanto, a partir do discernimento de espíritos, a jovem adivinhadora foi liberta das forças demoníacas pelo poder de Deus através do apóstolo São Paulo. Satanás é perito no engano e no disfarce, na mentira e na aparência, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele é um ser habilidoso e acima de qualquer ser humano na arte de engano e da mentira. Os seus disfarces só são discerníveis pelo Espírito Santo, porque não ignoramos os seus ardis. Às vezes, até mesmo os crentes, por falta de vigilância, terminam caindo no laço do adversário. Portanto, é preciso manter o que a palavra diz. Se é revestir da armadura de Deus e depois de estar firme, resistir contra todas as astutas ciladas do adversário e permanecer firme e realizando